Evangelho de João, no capítulo 16, é com a palavra de Deus que nós vencemos esse desânimo, irmão. Porque o desânimo ele pode ser vencido mediante a fé e a decisão firme do coração de mudar a atitude diante das circunstâncias da vida. Eu estou trazendo essa palavra para você que quem sabe aí está vivendo um tempo de desânimo espiritual. Olha o que Jesus fala, João 16, 33. Achou aí, irmão? Pegou sua Bíblia para a gente estar lendo junto a palavra? A palavra é aquilo que vai te deixar de pé, aquilo que vai te deixar vivo. A palavra que está escrita em João 16, 33 diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais aflições por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus ele disse isso. Tende bom ânimo. Mesmo que você esteja passando por aflições, tenha bom ânimo. Na verdade, a palavra ânimo, ela já vai trazer algo bom, algo de animação. E quando fala bom ânimo, é um ânimo elevado, né? E as dificuldades da vida, muitas vezes, elas vão nos pressionar e nos deixar sem fôlego. E o que é o desânimo? É quando nós perdemos o fôlego para viver, para enfrentar as nossas situações. É quando a gente entra num estado de prostração, indisposição, falta de vigor, ou até mesmo de um desapreço pela vida. É quando a gente começa a viver um descontentamento. E a gente pode falar da maior doença do século hoje, que é a depressão, que muitas pessoas estão enfrentando hoje. Tudo por quê? Porque estão vivendo um desânimo que não foi tratado, um desânimo que não foi cuidado, você não deu atenção para ele. Eu quero dizer para você, você precisa se preocupar sim com o seu estado espiritual, pois o seu estado espiritual ele determinará tudo na sua vida. Todas as questões da sua vida vai ser determinado pelo seu estado espiritual. E também é uma condição de abatimento, de tédio, amargura ou preguiça, pela qual normalmente todas essas pessoas passam em algum momento da sua vida. Mas eu já quero te animar e dizer para você que Jesus venceu tudo isso que nós enfrentamos. E ele disse: tenham bom ânimo. Existe uma palavra em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Forte, né, irmão? Se você recebe essa palavra, digita aí no seu comentário, amém, eu recebo. Porque nós só vamos conseguir vencer essas lutas da nossa vida com o poder da palavra de Deus. Só com o poder da palavra. Então vamos lá, vamos entrar rapidamente aqui nesses passos para nós vencermos esse desânimo, para você conseguir passar por cima de tudo isso. A primeira coisa que você precisa entender, se você puder pegar uma caneta, um papel, para você escrever aí. Eu ouvi esses dias que tudo que eu escrevo eu realizo, tudo que eu não escrevo eu não realizo. Então a gente precisa repensar e começar a escrever mais as coisas, não é, irmão? Porque se a gente não escreve, a gente está deixando de realizar muitas coisas. Eu estou falando aqui da palavra de Deus. Primeiro passo para você vencer o desânimo é: reconheça o seu estado de desanimado. Você tem que reconhecer. Porque muitas pessoas, irmãos, elas estão vivendo esse estado de desânimo, mas elas não reconhecem isso. Elas têm elas insistem
em querer culpar as pessoas pelo seu estado, criar situações para poder justificar o seu estado, quando na verdade o que o Senhor quer que nós venhamos ter é aquela palavra que diz: eu preciso reconhecer o meu estado. Os alcoólicos anônimos, eles têm uma diretriz que quando você chega lá, você tem que reconhecer que você tem problema com álcool, uma dependência química. Senão, como que você vai receber o remédio certo se você não chegar no médico, no hospital, e você não falar os verdadeiros sintomas que você está sentindo? Quem sabe você possa dizer assim: ah, mas se eu falar, eu vou me expor. Entenda, meu irmão, na exposição há cura, na exposição o Senhor te liberta, na exposição o Senhor entra na tua vida e quebra todo o mal. Então a primeira coisa que você precisa entender é: eu preciso reconhecer. Ganhe consciência de que o desânimo pode tornar-se um mau hábito. O que é um mau hábito? É uma situação que começa a ser incorporada no nosso dia a dia, o hábito. E há uma pesquisa que diz que tudo aquilo que você faz durante 30 dias se torna um hábito. Então, quem sabe eu estou falando aqui para pessoas que estão há muito tempo já desanimados, prostrados, né? Para mudar esses status negativos, você precisa, antes de mais nada, reconhecer essa condição sua. Eu acho que é hora, você que é casado, você que tem alguém mais próximo, chegue para essa pessoa, procure o seu pastor e fale assim: pastor, eu estou desanimado. Chegue para sua esposa: amor, eu preciso de ajuda, eu estou desanimada. Porque a sensação de apatia, preguiça ou tédio constantes podem agravar e lhe tornar infrutífero espiritualmente. Olha o grande problema que isso pode acontecer. E nos seus afazeres diários isso se tornar o quê? Um reflexo. A tua vida pode estar sendo o quê? Um reflexo do desânimo que você está vivendo. No nível emocional, você poderá sentir esgotamento. Olha o que você vai... Se você está sentindo isso que eu estou falando aqui, começa a rever a tua vida. Olha só: esgotamento, ansiedade, tristeza, procrastinação. Sabe o que é procrastinação? É quando você vai sempre jogando para frente coisas que você tem que resolver, você vai adiando, você vai fazendo aquele famoso empurrar com a barriga. Não, amanhã eu resolvo, amanhã eu faço, depois eu tomo essa decisão, depois eu faço isso. Isso é um perigo. Será que você está vivendo isso? Ou a própria depressão? Fisicamente você pode estar com algum problema orgânico. Existem também algumas situações que a gente precisa entender, irmãos, e começar a ter a gente não pode ser uma pessoa totalmente cega, bitolada, porque Deus criou todas as áreas para que cada uma na sua área possa estar exercendo, porque às vezes tem pessoas que estão bem emocionalmente, não há motivo aparente para estar vivendo esse esgotamento, esse desânimo, mas ele, mesmo assim, ele apresenta isso. Mas escute, você pode estar fisicamente apresentando alguma alteração hormonal, alguma deficiência de alguma vitamina. Você entende, irmão, que a gente é corpo, alma e espírito, e a gente precisa cuidar dessas três esferas. Não tem como você se tornar um ser, uma mulher, um homem completo, se você não cuida das três áreas da sua vida, que é o espiritual, o espírito, as emoções, que é a alma, e o seu físico, que é o seu corpo, a carne. São as três áreas que você precisa cuidar, irmão. Se você não cuida, ou apenas com preguiça, que te deixa desmotivado para qualquer tipo de tarefa, trabalho ou atividade, considere se alguma dessas opções é o seu caso e decida sair dessa condição. Você entende que quando a gente começa a receber a informação, e essa informação é uma informação da palavra de Deus, ela começa a trazer cura para a nossa alma, para a nossa vida, e aí a gente começa a experimentar a saída do cativeiro. Mas entenda, esse cativeiro ele pode chegar por vários lugares. Ele pode chegar por uma condição espiritual, que é por isso você precisa cuidar do teu espírito. E como eu cuido do meu espírito? Indo à igreja, participando dos cultos,
lendo a palavra, orando, me conectando com o Pai através da oração, da consagração? Como que eu cuido da minha alma, das minhas emoções? É deixando o Espírito governar a nossa alma, não ser guiado pelas nossas emoções. Ele quer curar nossas emoções. Muitas pessoas estão aí vindo de emoções doentias, sabe? Traumas que sofreram no passado, que hoje fizeram desse homem, dessa mulher, uma mulher totalmente problemática, ferida. Ele quer curar suas emoções, e o nosso corpo é procurar ver como ir ao médico, pesquisando. Às vezes você não está vivendo nada espiritual e nem nada emocional, às vezes é o teu corpo que está ligando uma luz amarela, pedindo para você cuidar dele, amém? Uma outra coisa aqui, o segundo passo para você vencer o desânimo é: avalie quais são as causas do seu desânimo. Porque a gente não pode dar remédio para aquilo que a gente não sabe o efeito. É a mesma coisa de você ficar sempre tomando dipirona para sua dor de cabeça, e todo dia você tem dor de cabeça, mas você não sabe de onde que vem essa dor. Escute, você precisa saber a causa, você precisa ir no médico e investigar de onde está vindo essa dor, porque essa dor pode ser da coluna, essa dor pode ser de alguma coisa no teu corpo que está acontecendo, e enquanto você ficar botando um band-aid, você não vai saber a solução real. Esse é o importante passo de autoanálise. Não sei se você vai lembrar que teve um mês aí que foi o mês acho que foi Outubro Rosa, lembra? Que a gente colocou aqui na igreja o tema, examinando a nós mesmos. Você precisa olhar para você e você precisa se examinar, tanto espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Reconheça a origem dos sinais e decida por fim no desânimo, urgentemente. Irmão, se tem uma coisa urgente que você tem que fazer, é expulsar esse desânimo da tua vida. Não é acolher ele, irmão. Eu tenho visto muitas pessoas acolhendo o desânimo. Como que se acolhe o desânimo? É quando você sente o desânimo, você dá lugar a ele. É quando você fala assim: eu estou meio com preguiça, ou desanimado, hoje eu vou ficar deitado, vou cobrir minha cabeça, não vou levantar, não vou caminhar, não vou fazer nada, não vou orar. Não, irmão, desânimo na tua vida, você tem que expulsar ele de você. Procure descobrir o que tem te deixado desanimado ultimamente. Procure descobrir o que está causando isso. E o seu abatimento pode ser advindo de diversos fatores. Olha só, quanta coisa que nos abate hoje, irmãos. Vamos ver se você vai concordar comigo. Problemas financeiros nos abatem hoje. Um homem, quando ele está com dificuldade financeira, irmão, você não sabe o que esse homem está vivendo. Um homem que precisa trazer o alimento para casa, precisa suprir a necessidade da sua esposa, dos seus filhos. Quando ele está tendo problemas aí, ele vai encadear para um desânimo. Familiar ou relacionamento, pode ser um problema no seu casamento, pode ser um problema que você está enfrentando de dificuldade na sua vida conjugal, briga, discussão, você está infeliz no seu casamento, você está com problemas com os seus filhos, preocupações, pode ser um problema profissional, principalmente nesse tempo que estamos vivendo hoje. Quantas pessoas estão na incerteza se vão ter o seu salário, se não vão ter, se vão ser dispensados ou não. Isso vai trazendo o que? Desânimo, ansiedade. Pode ser causado por uma doença, pelo sedentarismo. Sim, o sedentarismo ele nos abate também. Sabia disso? Que você, se não fizer nada, você vai se sentir desanimado. Mas por quê? Por falta de atividade, estresse, ou por causa de esfriamentos espirituais. Você viu como existe uma gama de coisas que causam o nosso desânimo? Por isso que eu preciso descobrir onde está sendo a causa, e eu vou agir ali. Não adianta, irmão, eu pegar tudo, colocar dentro de um caldeirão e querer fazer uma salada que não vai resolver. Eu preciso descobrir aonde é o problema. Vamos partir agora para o terceiro passo. O terceiro passo é, anote aí: identificadas as causas, ataque com as armas que Deus te deu. Olha que coisa tremenda. Para cada causa
que a gente possa enfrentar nesse tempo, Deus deu uma ferramenta, uma arma para nós combatermos contra ela. Então vamos lá, vamos trazer a memória para a gente não esquecer. Primeiro, eu tenho que reconhecer que estou desanimado. Segundo, eu tenho que avaliar o que está me deixando desanimado. E agora, depois que eu identifiquei a causa, que eu falei, não, é um problema no casamento, não é um problema financeiro, é um problema de relacionamento emocional, eu não sei, descobri o problema. Agora eu vou atacar com as armas que Deus tem para mim liberadas, para que eu possa agir com ela. Então vamos lá. A Bíblia, ela provê resposta para cada uma das possíveis causas do desânimo. Por exemplo, se você estiver vivendo um problema de falta de motivação, a gente vai abrir a palavra de Deus. Vamos lá, você tem agora que ser rápido na Bíblia aí, tá bom? Colossenses, abra comigo a sua Bíblia em Colossenses, rapidamente, Colossenses, nós vamos ler no capítulo 3, versículo 23, Colossenses 3, 23, abriu? Tem que ser rápido, hein, irmão? Porque senão o tempo vai passar e eu não consigo falar tudo. 3, 23, se você está com falta de motivação, olha o que a palavra fala para você, Colossenses 3, 23 e 24, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Às vezes, irmãos, a falta de motivação de fazer as coisas foi porque em algum momento você começou a fazer isso direcionado para homens, para pessoas. Mas essa palavra vem dizer para nós que tudo que nós fazermos, tudo que a gente for fazer, temos que fazer para Deus. Entendeu? Quem sabe hoje você está vivendo um tempo desmotivado. Eu desanimei porque o pastor não me reconheceu. Eu desanimei na igreja porque os irmãos, eu fui líder de um grupo e eles não me reconheceram. Escute uma coisa, tudo que você faz, você não faz para o homem, mas você faz para Deus. Tudo que você fez para o Senhor e que você faz, Ele te recompensa, irmão. Amém? Recebe isso aí. Outra coisa, se a causa que você identificou é problemas financeiros, vamos entender, Filipenses 4,19, abre aí, puxa um pouquinho para trás a tua Bíblia aí, Filipenses 4,19, diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Pegou essa para você? Olha só, você que está preocupado aí com problemas financeiros, entenda, você precisa ser sábio ao administrar o seu dinheiro e confiar na provisão de Deus. Irmão, Deus vai prover. Mas há uma pergunta, você tem sido fiel a Deus? Você tem administrado corretamente o seu dinheiro? Tem muita gente, irmão, que estão vivendo problemas financeiros, culpando o diabo, ou então até dizendo que é de ordem espiritual, mas às vezes não é, irmão, é uma falta de administração, gasta demais, compra o que não pode, é compulsivo, assim você nunca vai conseguir. Entenda, é um conjunto. Deus, Ele vai suprir, mas você precisa se administrar também. Como que a palavra de Deus é rica, não é, irmãos? Como que a palavra de Deus, ela traz resposta para tudo. Uma outra coisa, falta de descanso. Êxodo, vamos lá para o começo da Bíblia, Êxodo capítulo 34, Êxodo 34, no versículo 21, Êxodo 34, 21 diz assim, 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansará, quer na aradura, quer na cega. Sabe o que está dizendo isso aqui? Não esqueça que descansar é bíblico, o próprio Deus nos deu exemplo disso. A palavra está dizendo aqui, irmão, a gente tem que descansar. Você precisa entender uma coisa, que a bênção, a provisão não vem do teu muito esforço. A Bíblia diz que Ele nos abençoa enquanto a gente dorme, irmão. Amém?
Você não vai se tornar uma pessoa relaxada e não vai mais trabalhar. Você vai se esforçar sim, mas você vai entender que você precisa ter um momento de descanso, um momento para você estar com a sua família, um momento para você curtir a sua casa, para você vir. Você tem que entender, irmãos, tudo tem o seu lugar. Lembra da mensagem do equilíbrio? Você tem que equilibrar a sua vida. Você tem que trabalhar? Tem que trabalhar, mas você também tem que ser pai de família, você também tem que ser esposo, tem que ser filho, você tem que ser servo de Deus, você também tem que vir à igreja, você tem que equilibrar, encontrar um equilíbrio em tudo isso. Uma outra coisa para você entender: pastor, eu estou com um problema, eu estou com falta de fé, eu estou incrédulo. Como que eu resolvo isso aqui? Romanos 10:17. Irmãos, isso é uma situação que muitas pessoas estão vivendo, irmãos, a incredulidade. Pessoas que começaram a desacreditar de tudo. Ele não acredita mais na sua mudança, ele não acredita mais na mudança do seu irmão, ele não acredita mais que Deus possa mover na igreja, ele virou um incrédulo. Mas quando vier a falta de fé, vamos ler Romanos 10:17, que diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se você perdeu a fé, começa a ouvir a palavra. Amém? A fé vem pelo ouvir. Você precisa ouvir a palavra, ler, meditar, estudar e conhecer a palavra de Deus, irmãos. Amém? A incredulidade é vencida com a palavra. Você ouvindo a palavra, ela vai produzir fé no seu coração. Outra coisa, irmãos, isso aqui que a gente precisa muito identificar uma causa: preguiça. Tem muita gente, irmão, que não é demônios que estão vindo, não é o inferno que... Não, irmão, é porque é preguiçoso. Ele tem preguiça de fazer as coisas espirituais. Então vamos ver o que a Bíblia fala. Provérbios, abra comigo aí em Provérbios. Você que tem a sua Bíblia, Provérbios capítulo 6. Estamos no culto. O culto é lugar de ler a palavra de Deus, amém? Provérbios 6:6. Olha o que a Bíblia fala para nós a respeito da preguiça. Até o 11. Provérbios 6, do 6 ao 11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobreviverá a tua pobreza, sobrevirás tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Olha, irmãos, hoje eu tive uma experiência sobre essa questão de provérbio da formiga. Todos os dias eu pego meu filho Gustavo e eu vou ali para a parte de fora da minha casa para ele brincar um pouquinho na terra, pegar um pouco de sol. E quando eu levo ele ali fora, a gente vai para um lugar que tem um monte de formiga, aquelas bem pequenininhas, sabe, que vão cavando e vão tirando toda a terra do buraco e botando em volta, e fica aquele monte de terra em volta e elas ficam lá no buraco. Toda vez o meu filho vai, pisa naquela terra, bagunça aquilo tudo, e você olha e fala assim: ah, acabou com o formigueiro, porque não vai ter como ele recuperar. Eu fiz uma arruaça. E a gente vai embora para casa, vai dormir, e quando a gente chega no outro dia, sabe o que aconteceu, irmão? As formigas trabalharam a noite inteira para restaurar o que foi destruído. Forte, não é? Essa palavra de Provérbios 6, ela vem trazer para nós olharmos para a formiga. A formiga não para, ela não tem chefe mandando ela sabe o que tem que fazer e ela faz. Tadinha das formigas, eu fico até com pena, porque meu filho vai lá e pisa de novo. Mas o que Deus quer nos ensinar é que elas não desistem. Irmão, não desiste, lança essa preguiça fora. Ninguém precisa mandar você ler a Bíblia, ninguém precisa mandar você orar. Faça isso, é porque você tem que fazer, irmãos. É para nós isso aí. Insegurança, pouca produtividade, desperdiçar o tempo. Eu estou correndo aqui porque é muita coisa boa que eu preciso falar. Deixa eu falar um pouquinho sobre desperdiçar o tempo.
Efésios 5,16. Efésios, abra comigo aí, Efésios 5,16. Você que está com a sua Bíblia, vamos juntos aqui ver o que ela fala para nós. Efésios 5,16 diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Forte, né, irmão? Remir o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? É você conseguir dedicar um tempo para cada coisa que é importante. Conversava com um amigo esses dias. Nós não temos remido o tempo. Temos guardado um tempo para ver televisão, um tempo para a internet, um tempo para descansar, um tempo para passear, um tempo para conversar fiado, tempo para tudo, mas não temos tido tempo para a palavra, tempo para Deus. Irmão, onde é que está a motivação do povo hoje nas coisas espirituais? Você que está me ouvindo aí, escute, irmão, esse tempo vai acabar. E eu quero te perguntar, você está animado para voltar às suas atividades na igreja? Você está animado de novo a pegar com as crianças, para cuidar das crianças, com os jovens, para cuidar dos jovens, para servir como diácono aqui na casa de Deus, para ficar na portaria, para dirigir um culto, para tocar um instrumento, para louvar a Deus? Você está animado para voltar ou você está desanimado? Hein? Porque isso vai passar. Infelizmente, ou felizmente, não sei dizer bem, esse estado que estamos vivendo aqui está nivelando todo mundo igual. Hoje ninguém pode falar: por que tu não está indo na igreja? Eu não vou porque eu não posso. Mas eu quero dizer, será que se tivesse hoje tudo funcionando, você estaria na casa de Deus ou você estaria parado? Forte isso, né? E na verdade, muitas coisas que podem acontecer. Se você ainda não encontrou para a sua situação, veja abaixo mais algumas possibilidades que eu vou citar aqui. Mas algumas coisas que você pode estar vivendo, que podem estar sendo o quê? Causas que você precisa entrar em guerra contra elas. Mau hábitos contra o seu cuidado com o seu corpo. Isso é um problema. Irmão, você é muito precioso. Por isso precisa se cuidar e estar atento aos sinais que o corpo lhe dá. Ele simplesmente pode estar lhe avisando que você está chegando ao seu limite e que precisa de descansar e revitalizar. Precisamos desenvolver bons hábitos diariamente para evitar que os maus hábitos se instalem e dominem. Quer ver uma coisa simples que a gente às vezes, esse é um desafio meu: beber água. Você bebe muita água? Tem gente aí que está começando a sofrer sintomas no seu corpo por falta de água. Eu sou um deles. Aí quando começa a dar aquela dorzinha assim, vou beber 1 litro d'água. Entenda, Deus não quer que você faça muito em um tempo só. Deus quer que você beba um copinho de 2 em 2 horas. Sabe o que Ele está querendo dizer isso? Vamos transferir para as práticas espirituais. Ele não quer que você apenas venha num culto na semana e engula tudo que está sendo falado lá. Mas Ele quer que no teu dia a dia você tenha momentos com Deus. Forte isso, né? Isso aqui veio agora fresquinho, não tinha nem preparado isso para falar. E o seu beber água de 2 em 2 horas, toda hora bebe 200 ml, 200 ml. Quando você chegar no final do dia, você bebeu muito mais que 2 litros. E o teu corpo vai estar trabalhando perfeitamente, você não vai ter problema. Da mesma forma espiritual, se a cada momento Daniel ele orava 3 vezes ao dia, isso quer dizer o quê? Precisamos ter rotinas espirituais. Quantas coisas estão acontecendo que nós precisamos de ajuda, né? Número 4, quarto passo para você vencer o desânimo. Tá anotando aí, irmão? Olha, o Espírito Santo está te vendo aí. Eu não estou aí não, mas Deus está aí, ó. Amém? Reconheça a sua identidade em Cristo. Isso é forte. Todo cristão sabe que a sua força não vem de si mesmo, nem deve ser condicionada pelas circunstâncias. Por isso, sempre que começar a se sentir desanimado ou sem forças diante de algo, lembre-se, você é um filho de Deus. Agora eu quero que você digite aí no seu comentário: eu sou filho de Deus. Você pode digitar aí? Isso, digita aí, bota aí: eu sou filho de Deus. Deus está vendo isso aí. Por que você vai fazer isso?
A sua nova natureza, a partir de Jesus Cristo, o torna capacitado a vencer os obstáculos que se levantam à sua frente. Além disso, há outro fato maravilhoso: o Espírito de Deus habita no seu coração. Irmão, o Espírito Santo habita em você, ele habita em você, amém? E se ele habita em você, eu quero profetizar que você vai suportar todas as pressões. Por causa dele, você suporta todas as dificuldades com bom ânimo, amém? Agora, como assim? Ah, pastor, o senhor está falando que eu sou filho de Deus, mas eu não acredito nisso não. Eu vou falar dentro da palavra, vamos para a Bíblia, amém? 1 João 3,1, abra aí, 1 João 3,1, 1 João capítulo 3, versículo 1, eu vou ler aqui para ganhar tempo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Você pode dar um glória a Deus aí? Você é filho de Deus. Isso é o que? Identidade, sua identidade. Quem você é em Cristo? Você é filho de Deus, irmão. Ou seja, o diabo quer pegar a nossa identidade e distorcer. O que é uma identidade distorcida? É quando você começa a viver ao contrário aquilo da tua natureza que você foi criado, entendeu? Você é filho de Deus, irmão, pronto, acabou. E se Deus é o nosso Pai e Ele venceu, nós somos filhos, venceremos também. Você já viu alguém, um filho, que o pai vence e o filho dele não vence? Não, irmão, o pai prepara o caminho para o filho. Você é filho de Deus, irmão. Outra coisa, para você afirmar sua identidade: Deus te deu a vida hoje, e isso deve valer a pena. Querido, olha o nome, presente. O agora é um presente de Deus para você. Valorize o dia de hoje, amém? Ah, mas eu estou com muita luta, muita dificuldade. Não, irmão, valorize, você está vivo, amém? Você tem a oportunidade de escolher entre a porta estreita e a porta larga. Qual você quer entrar? Você foi salvo por Cristo para viver em novidade de vida. Essa é a tua identidade, irmão. A sua alegria e força vem do Senhor. Glória a Deus. Olha a sua identidade, deixa o passado para trás. Você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Amém? Sua identidade. Quando você viver, enquanto você viver, Deus tem um propósito na sua vida. Está vivo? Você está vivo aí, irmão? Deus tem um propósito na tua vida. Amém? E o último é: aproveite o tempo. Depois da morte já não haverá oportunidade de trabalhar, realizar, sorrir, construir e amar. Isso aqui eu até quero ler o texto. Eclesiastes 9:10. Eclesiastes 9:10. Você que tem a sua Bíblia aí, lê comigo. Eclesiastes 9:10. Vamos lá, Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Sabe o que está falando aqui? Que depois da morte não tem como mais você querer tomar uma decisão, não tem como mais realizar, sorrir, construir, amar. O tempo é agora. Agora. Para a gente terminar essa mensagem aqui hoje, eu quero te dar o último passo, para a gente estar terminando aqui e você estar recebendo essa palavra. Eu quero fazer para você relembrar. Primeiro reconheça o seu estado de desânimo. Segundo, avalie quais são as causas do seu desânimo. Terceiro, identificadas as causas, ataque-as com as armas que Deus te deu. Quarto, reconheça a sua identidade em Cristo. Quinto, a última parte que eu vou falar é a seguinte:
Revitalize a sua mente, corpo e coração. Amém? Para uma mente saudável é preciso colocá-la em atividade. Olha quantas coisas a gente pode fazer. Elabore bons pensamentos. Olha o que já dizia o velho ditado: mente vazia, oficina do diabo. Isso é verdade, irmão. Enche suas ideias com a palavra de Deus. Amém? Não deixe sua mente vazia, vacilante. Outra coisa, estude mais. Há beleza em ser um eterno aprendiz. Aprenda coisas novas, pense mais profundamente acerca das coisas de Deus, amém? Das coisas de cima. Tudo isso aqui são exemplos daquilo que a gente pode fazer para mudar a nossa vida, amém? Eu quero dizer para você aqui, para você começar a ter emoções equilibradas. Reconheça que Deus é a sua fonte de ânimo e contentamento. É só Ele, irmãos. Não busque contentamento nas coisas desse mundo, porque não vai ter. Não busque contentamento nas coisas materiais, porque não vai ter. Só em Deus. Não se isole. A companhia das pessoas que amamos é importante, irmão. Eu sei que nesse momento não dá para a gente se unir, mas isso vai passar, e já antes disso já havia pessoas que estavam se isolando. Não se isole, irmão. Vamos estar juntos, daqui a pouco vai passar, vamos vir para a igreja, vamos cultuar junto, vamos estar um na casa do outro, vamos abraçar, porque isso vai passar, amém? Outra coisa, deixe de estar apático, ansioso. Deus cuida de você. Deus está cuidando de você, irmão. Acredite nisso. Ele está cuidando, Ele não vai te desamparar. Alegre-se, amém? Dê um sorriso para a vida. Pratique o perdão. Uma boa oportunidade para perdoar, não é, irmãos? Saiba gerir sua ira e insatisfação. Esse eu até quero ler, Efésios 4:26. Vamos ler? Porque a gente tem dificuldade, não é, irmãos, de gerir a nossa ira e insatisfação. Efésios 4:26 diz assim: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Sabe o que está falando isso? Você pode até irar, mas não pode pecar. E a sua insatisfação, você não pode deixar o sol se pôr sobre ela. Seu marido fez alguma coisa que te chateou, não vai dormir de mal com ele não. Sua esposa fez alguma coisa, não vai dormir de mal com ela, porque senão Jesus volta aí de madrugada, irmão. Vocês ficam tudo aí dormindo, brigado, um do lado do outro. Faça as pazes, vai dormir, dá um beijo, dá boa noite, amém? E o último é: encontre o seu propósito como pessoa e dedique-se a isso para a glória de Deus, amém? Você recebe essa palavra que eu trouxe para você aqui? Queria chamar minha esposa para vir para cá. Você foi abençoado com essa palavra? Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas eu sei de uma coisa: o Senhor, Ele pode mudar